Domingo passado eu vivi uma experiência inédita no meu ministério como pregador. Eu vinha fazendo uma exposição lá na minha igreja sobre o Evangelho de João, capítulo 13, a partir do verso 31, e quando eu cheguei nos versos 34 e 35, eu fiz uma pausa. Pedi para que a igreja se colocasse de pé no meio da pregação e nós orássemos, porque eu fui acometido por uma crise de desesperança, associada a uma completa dependência do Espírito Santo. Isto porque nós tínhamos que analisar um mandamento central para a fé cristã, que é o mandamento do amor. Diz assim o Senhor Jesus: eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. Nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. Eu pedi para a igreja clamar comigo, para que o Espírito Santo nos ajudasse a entender o texto, encarná-lo. E isso porque, sem que encarnemos esse amor, nós vamos ter apenas a estrutura eclesiástica, sem nenhuma realidade. Nós vamos estar organizando os nossos programas, transformando os nossos cultos em show, vamos construir nossas catedrais, vamos ter espaço no rádio, na televisão, nos tornaremos grandes e movimentaremos uma fortuna. E, contudo, sem apresentarmos ao planeta o que nos diferencia daqueles que ainda não se reconciliaram com Deus através de Jesus Cristo. O que nos diferencia é o amor entre nós. Eu me lembro de Tertuliano, no ano 200 da era cristã, de dar um testemunho, falando de um pai da igreja, a fim de ajudar pessoas a entenderem o porquê de tantas pessoas estarem se convertendo naqueles anos iniciais do cristianismo. Uma religião que se iniciou sem o apoio do poder público. É uma religião que teve seu início num país pequeno, pouco conhecido, que não exercia nenhuma relevância especial no mundo, e uma igreja, portanto, que era vista como seita do judaísmo. Como que eles conquistaram o mundo? Tertuliano diz a seguinte coisa, que era comum um pagão, um cidadão romano, olhar para a forma como os cristãos lidavam uns com os outros e dizer: veja como eles se amam. E não apenas isso, eles são capazes de dar a vida pelos membros da igreja, que eles chamam de irmãos. Sem isso, simplesmente nós estaremos deixando de emitir esse sinal, vamos assim dizer, de natureza sociológica, de que o governo de Cristo sobre a vida de uma sociedade faz diferença. É um novo mandamento, não porque o Antigo Testamento jamais tenha falado sobre o amor, mas em razão do fato de Jesus o ter apresentado de uma nova forma e a partir de um novo paradigma, ele próprio. Porque ao dizer que os discípulos deveriam amar uns aos outros com o amor que Cristo demonstrou pelos seus discípulos durante aqueles 3 anos de convívio íntimo, o Senhor Jesus está chamando você e a mim para amarmos a igreja de modo sacrificial, de maneira que, ao vivermos esse amor, viabilizemos a vida dos nossos irmãos. E o Senhor Jesus conclui dizendo: e nisto todos conhecerão que vocês são os meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. As pessoas vão olhar para vocês e vão dizer: eles tiveram contato com Cristo. Eles são os cristãos. Eles insistem em seguir Jesus Cristo. Eles entendem que devem viver como uma sociedade alternativa. E é impressionante como que são unidos e saem vitoriosos onde a sociedade como um todo fracassa. Nesses dias, no nosso país, nós não temos conseguido emitir essa nota. Porque, veja só, a manifestação desse amor
tem que ser tornada concreta justamente num momento como esse, em que o país está politicamente fraturado. Famílias estão divididas por causa de política. E é esse justamente o momento de nós cristãos mostrarmos à sociedade não cristã o que nos diferencia daqueles que não vivem sob o governo de Cristo. Como que deveríamos viver? Em primeiro lugar, respeitando a diversidade. A igreja não fazendo opção institucional por nenhum candidato, por nenhum político, por nenhum partido. Respeitando a liberdade de consciência dos seus próprios membros. Segundo lugar, a igreja deveria preservar a liberdade de expressão. É difícil você não falar apaixonadamente sobre esse tema, mas dá para falar apaixonadamente sem ser estúpido. E essa unidade não deve ter como característica a falsa paz ou a paz do cemitério. Todos mantêm a comunhão em razão do fato de que ninguém expressa o que pensa. Então, nós emitiremos um sinal de vida e mostraremos o que nos distingue do mundo quando essa liberdade de pensamento for preservada. E não apenas isso. Sem que as nossas diferenças políticas venham a nos separar. É muito triste que num momento como esse, não apenas as famílias brasileiras estejam divididas, mas a própria igreja encontra-se com a sua comunhão rompida e os seus membros carentes de se reconciliarem uns com os outros. Portanto, é importante que saibamos nesse exato momento o que Deus pede de nós. E Deus está chamando a você e a mim para, em razão desse ponto de convergência maior, que está acima de toda ideologia, de toda preferência político-partidária, nós nos tratarmos como irmãos. Eu exorto a abraçar sua igreja, a tratá-la com carinho e lutar pela preservação da sua amizade, da sua unidade, da sua comunhão, a fim de que os que estão do lado de fora entendam que nós andamos com Jesus. Forte abraço.